Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do nosso podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Eu, Josi Cris, aqui muito feliz hoje com essa convidada linda que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, olá, é uma alegria, um prazer, nem, não tenho palavras de estar aqui. Uma conexão que aconteceu muito Natural, né? Essa é uma palavra, natural, muito assim, incrível, né? Exatamente. Bom dia de novo. Ah, mas é bom dia, bom não dia. tem problema, vai ficar assim. Bom dia, Tocho. É bom dia que a gente tá gravando de manhã aqui. Gente. Não sei que hora que vocês estão assistindo, né, esse podcast, se você tá escutando ele caminhando, lavando a louça, né, ou fazendo alguma outra coisa, ou 100% presente, que seria o ideal, né, mas a gente sabe que os podcasts são nossos companheiros, né, de viagem, sim, quando você tá no carro, do trânsito, é muito melhor escutar um podcast do que notícia ruim. Né? Eu acho que você sempre termina aprendendo. E hoje o que a gente traz para vocês aqui são boas notícias, né? Então, sim, antes da gente começar aqui, já lembra de se inscrever no nosso canal aí, se você não está inscrito, ativar as notificações, seguir o @Clube da Transformação no Instagram, que lá a gente coloca os cortes aqui também do nosso podcast e outros conteúdos. E também o @APTZen, que é o Instagram que tem os nossos apartamentos Zen, que a gente aluga aqui em Floripa. São espaços aí de cura e de transformação também para você se hospedar, muito além do que um Airbnb, né? Então, é isso, meu amor. Vamos apresentar nossa convidada, então, que tem muito assunto interessante para a gente tratar hoje. Gente, é uma alegria, né? E a gente pede uma mini bio para os convidados, para que a gente possa apresentá-los. Aí, esses convidados que têm muita bagagem, eles mandam desafio. 2 páginas, entendeu? Então, assim, o não, desafio... E isso é porque ela tem 32 anos. Foi um desafio escrever isso, gente. O desafio é falar uma mini bio. Então, assim, eu vou resumir, gente, essa super bio que eu recebi aqui. Olha só, gente, a Cláudia Tamarindo, essa linda que está aqui comigo, ela tem apenas 32 anos, ela é formada em Educação Física, Psicanálise, Linguagem do Corpo, ela é estudante e praticante das terapias haitianas, né? Investidora desde 2017 e trabalha com grupos desde 12 anos de idade, gente. Ela foi criada no interior de Minas, é apaixonada por viagens, pessoas e família. Sim. Tem um tema interessante aqui que eu vou deixar para você apresentar, que é um pouco do nosso tema de hoje, da conversa, que é aquela parte, né, que você vai contar do diagnóstico que você recebeu aos 18 anos. Sim. E eu quero deixar você trazer essa parte. Tá. Um pouquinho mais sobre a Cláudia, gente. Ela também já foi funcionária pública e sim, ela, né, atuou 8 anos como funcionária pública. E ela resolveu, né, exonerar quando ela encontrou a cura pelo inconsciente. E ela sentiu que esses resultados, né, em todas as áreas da vida, ela podia ajudar outras pessoas e viver desse propósito, né? Exatamente. Então, eu quis só dar foco nesse tema, porque nós vamos falar de todo o resto aqui. É um tema que eu gosto muito. Vou contar para vocês como é que eu conheci essa linda, né? Então, primeiro, seja de novo muito bem-vinda. Sinta-se em casa aqui. Aqui também é sua casa. Estou me sentindo incrivelmente à vontade em casa. Obrigada. E complementando, acho que a ideia nossa mesmo é ser essa companhia para um momento ali onde você deseja ouvir algo, você deseja se preencher de algo e tem um bate-papo, uma conversa espontânea. A gente não programou nada, não tem fala de impacto para causar nada. Vai ser uma conversa com a intenção de agregar no seu dia mesmo, na sua vida, na sua saúde. Então, sinta-se à vontade. É isso. A gente conheceu a Cláudia, gente, numa viagem maravilhosa, né? Então foi muito especial, como ela falou, foi muito natural a nossa conexão, né? Nosso encontro, né? Então, você sabia que aqui a gente não chama de episódio, né? No nosso podcast, o Sucesso Consciente, a gente trata cada encontro como uma conexão. Porque assim é na vida, né? Porque um episódio a gente teria que programar algumas coisas que normalmente aqui a gente não consegue. Sim. Né? Saindo dessa ideia de controle, né? Parar de tentar controlar o que a gente vai dizer ou algo. Aqui a gente se coloca muito como um canal mesmo, né? É legal. Muito como
apenas um receptáculo das ideias que vem de cima e a gente transmite. E pensando que episódio traz a ideia de início e fim, né? Exato. Conexão, não. É uma Exato. vez aconteceu, tá conectado. Maravilhoso. Exatamente. Muito Foi por isso bom. que me veio isso, que o nosso podcast teríamos conexões. Então, essa é mais Incrível. uma conexão. Porque quando a gente se conecta com alguém, a gente não sai igual, né? Não. A gente sempre leva um pouquinho dessa pessoa, deixa um pouquinho, e isso faz com que a nossa vida seja tão mágica, Sim. né? Seja tão especial. Então, cada encontro pra gente aqui é celebrado de uma forma muito especial. Ai, que Faz maravilhoso. parte da nossa trajetória, agrega pro nosso projeto. Né? Então, Sim. é uma alegria essa conexão. E assim como essa conexão aqui do podcast, a gente se conectou numa viagem rumo ao Egito, né? Nossa. Essa Eu viagem arrepio de marcou. lembrar, meu Deus. Marcou nossa história, essa Sim. viagem, né? A gente teve a Mudou a oportunidade minha de ir vida. com um grupo lindo, né? Direcionado, facilitado pela Cristina Cairo, que também é Sim. nossa mestre, nossa professora. Em comum. Aham. Exatamente. E a gente pôde realizar um sonho que era de conhecer o Egito Sim. juntas, né? Sim. Foi. Juntos aqui, que o Tocho embarcou Nós três. de gaiato nessa viagem, sabe? Na verdade, eu não sabia nem onde era o Egito. Você sabia disso? Eu descobri, na verdade, No no voo. avião. Aí eu falei, mas onde fica o Egito mesmo? Tudo bem, mas é na África, onde é? Aí ela me Aham. mostrou ali, eu falei, tá bom. E ele foi só um dos personagens principais da viagem. O bordão da viagem foi dele, a autoria dele, né? Ele disse que copiou os egípcios, mas não foi, não. Ele, É na que eu verdade, falo? ele relembrou que ele era que egípcio era mesmo? já. É, very, very, very good. Mas isso é uma gíria lá Não, mas dos você- egípcios. Eles falam very, very, very good. Mas você popularizou o negócio. Sim, eu trouxe ajudei a foco. difundir. Ele, café da manhã, almoço, janta, todo momento. Todos os garçons, Todos né? os garçons repetiam quando ele chegava. Very, very, very good. E era um prazer que eu tinha de falar aquilo, gente. E não, era contagiante. E os egípcios, eles são pessoas alegres, né? Sim. E era interessante. Quando eu chego num lugar e eu viajo, eu gosto muito de pegar uma gíria do local. Sabe, lá na Uhum. Argentina, por exemplo, eu aprendi outra, que é ATR. ATR, papá. Sabe o que é ATR? Não. ATR é a todo ritmo. Então, ATR. Tipo a Puri. Aí quando eu falei isso no workshop lá, Uau. eu tava conduzindo o workshop facilitando, eu falei, aí não tem uma hora lá que o pessoal tinha que terminar, eu falei, ATR, papai, ATR. Ele, como que você descobriu isso? Você Eu diz, aprendi "Nossa, no Uber, né? O cara falou isso, eu falei, nossa, mas isso é bem popular aqui na Argentina, tipo assim. É. E aí eu falei, eu adoro as novas culturas, né? E isso é a minha paixão por viajar, é Uhum. nesse ponto. Eu não gosto de viajar para conhecer ponto turístico, tirar foto e dizer estive lá no cartão postal. Eu gosto de conhecer as pessoas, a comida, a linguagem, o estilo de vida, que é único em cada lugar. Uhum, você É pode botar mais muito, é pertinho. muito único. Obrigada. Aham. E isso é o que eu gosto, o que você está dizendo, de... Peraí, como é que fala aqui? Vou falar também, quero comer igual, isso muda, Fazer né? parte, Isso é né? conexão. É fazer Até porque parte. eu não Parte. falo a língua deles, né? Aham. E alguns deles falam inglês, mas eu também não falo inglês, eu gosto de falar espanhol. Então a maneira que eu tinha de conectar com eles era através do ATR. ATR não, Very, 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 very good. good. E é bom falar isso, very, very, very good. Era muito bom. É. Mas a gente sempre faz uma pergunta aqui, Cláudia, e eu gostaria de começar com ela hoje, que é o que é sucesso consciente para você? Ai, sucesso consciente para mim é quando transborda de mim. É quando o meu sucesso facilita, alcança, cria, propicia, não sei, o sucesso para o mundo, para a natureza, para os animais, para as pessoas. É quando o meu sucesso me faz tão feliz que quando eu passo no balcão do supermercado eu posso dar bom dia. E isso, só isso, mudar o dia daquela balconista, daquela atendente. Nossa, eu não esperava essa pergunta, mas eu acho que sucesso consciente para mim tá muito aí. É eu saber que eu estou cumprindo o meu papel sendo feliz. Porque eu acho que o papel principal de todo mundo aqui é ser feliz. Eu não tenho filhos, mas quem tem, eu sempre ouço que, se ele estiver feliz, então eu creio que quem nos deixou aqui, nos trouxe aqui nessa viagem, nessa missão, só quer que você seja feliz. Vai lá, seja feliz. Facilite a felicidade dos outros. Se ser feliz para você é ter muito dinheiro, isso é sucesso para você, vai, conquista. Mas se ser feliz para você é tá com a mala nas costas, pé no chão, viajando, atravessando fronteiras, vai, seja feliz. Eu acho que é isso.
Sucesso consciente. Muito bom. Uau! E para nós aqui, né, a gente quis trazer trouxe esse tema e colocou o nome do nosso podcast Sucesso Consciente exatamente por isso, né? Porque para a gente ir além do que é ter sucesso para todo mundo, né? Porque se generalizou que para ter sucesso você tem que ter dinheiro, fama, poder, Sim. né? Então não significa que seja errado. É isso também. Então o novo sucesso, um sucesso consciente, ele não exclui o sucesso antigo. Sim. Né? Porque tem gente, principalmente, que se espiritualizou tanto que às vezes esquece o mundo material e fala, não, mas a gente está vivendo aqui nessa dimensão. Né? Então, o que a gente está fazendo é integrar isso. Essa própria viagem que a gente fez, né? Que foi uma viagem espiritual. Né, que foi uma viagem onde a gente visitou templos sagrados e tudo mais, né? Inclusive, Rituais. A Cláudia contou uma história, mas eu conheci ela, na verdade, fazendo um julgamento dela, né? Porque na primeira vez que a gente parou na pirâmide, assim, de Quéops, aí a Cristina Cari falou, gente, é só para uma paradinha, para tirar uma fotinha e tudo mais, porque depois nós vamos fazer vivências aqui. Né? Aí, de repente, sumiu a Cláudia. Cadê? Quem que tá faltando a Cláudia? Aí chega ela, super feliz, todo mundo esperando já uns 15 minutos. Ai, gente, onde é que você tava? Eu fui dar uma volta em volta da pirâmide. E aí ela foi dar a volta em volta da pirâmide. Disseram que chegou lá no meio, viu que já tava quase no meio e resolveu dar a volta. Então, assim, eu conheci ela olhando assim, quem é essa doida que foi dar a volta na pirâmide? Se foi falado, Deus, que era pra voltar. Logo, que era só uma paradinha aqui, né? Mas aí depois eu descobri que realmente eu gostei de você porque você é rebelde, né? Então eu gosto das pessoas que são rebeldes. Como conquistar um aquariano sem saber? Que conhece as regras para se adaptar a elas, né? Mas aí depois a gente se conectou e aí viemos no voo, conversando de lá até aqui, gente, né? Em pé ali, as histórias. Longas horas. E aí ela se impressionou com a minha história, eu me impressionei com a dela. E aí depois eu falei com ela. E aí eu comentei, eu falei, olha, nós vamos gravar e tudo com algumas pessoas, de repente, quando eu estiver em São Paulo, a nossa ideia também é fazer esse podcast itinerante, né? Foi verdade. E aí eu falei, olha, eu quero gravar com várias pessoas. Ela falou, não, mas se você quiser gravar, a gente grava, mas eu quero ir aí. Eu quero conhecer esse espaço aí maravilhoso de vocês, entendeu? Eu não. É só a desculpa perfeita pra eu viajar. Pois é, e foi interessante porque você disparou uma coisa importante nesse dia, né? Eu falei, olha, é isso mesmo, vamos priorizar as pessoas virem aqui. Né? E aí a gente viu isso, que não foi só você que falou assim, não, eu quero ir lá, né? Eu quero ir lá conhecer, eu quero meditar nessa pirâmide, eu quero, né, ver essas plantinhas, eu quero conhecer esses livros, então que bom que você tá aqui. Aqui é muito especial, eu não estaria me sentindo assim, tão à vontade, tão leve em outro ambiente, provavelmente. Aqui tem ancoragem da energia deles e tem tudo aqui é pensado, tudo aqui é, cada símbolo, cada lugar, então imagina. Isso aqui em outro, para você levar essa estrutura, você leva você, sim, sua energia. Mas essa estrutura aqui que propicia e facilita esse andamento tão natural dessa conversa, desse podcast, das conexões, você não vai conseguir levar tudo. Então, venham, quem quiser vir. Que bom que você tá à vontade. E assim, em minha defesa, boa. Por favor, Direito de defesa. Não foi um ato de rebeldia. Foi um ato de devaneio. Eu sou essa pessoa que espaço e tempo para mim é muito relativo, é muito assim. Então, só fui, gente. Não foi um ato assim, você. Não. Quando eu vi, eu já estava no meio dos camelos, dos árabes, e aquela coisa onde que eu tô, meu Deus, eu só fui me guiando pela ponta da pirâmide. E foi isso. Ainda bem que encontrei Habib com o bastão dele larguido de longe, porque eu não sabia qual era o nosso ônibus, era o primeiro dia, né? E ele me levou. Ou seja, na verdade, aquariana que gosta de ser rebelde. Leão, na verdade, é só um pouco disperso e pra ele tá tudo bem as pessoas esperarem por ele o tempo que precisar. Sim, né? Também. Ele é o centro do universo. Nossa, foi forte. Mas você pode, meu bem. Eu falo assim, ó. Quem já... A gente tem como se fosse uma legalidade, né? Tem. Assim. Que bom. Mas em minha defesa também, eu estava sem relógio, sem celular, sem hora nenhuma. Eu só... Mas você pode soltar todas as barreiras, você não precisa se defender. Eu já fiz bastante Ho'oponopono pra você naquele dia mesmo. Então, já falei, eu sinto muito. Primeiro dia de viagem já causando conflito. E bem que a Cristina Cari falou, ela avisou.
falou, gente, isso aqui é só um reencontro. Na verdade, vocês já se conheceram em outras vidas, Foi né? verdade. Então, esse é só um reencontro e a gente se reencontrou. Tipo, irmão. E aí ele precisava liberar perdão pra mim, eu só facilitei isso pra você Isso, tomar essa pronto. conexão. Mas eu queria Mestre aproveitar espiritual. e honrar muito, né, o trabalho da Cristina Cairo, do Luiz Cairo, né, do Sim. Wellington, do Habib, que foi o nosso guia. Uau. Foi um trabalho muito lindo, uma viagem muito especial, né? Honrar Foi. toda essa sabedoria deles e honrar que foi através deles que a gente se conectou e que a gente se conheceu, Sim. né? Eu acho que as pessoas gostam muito de polarizar as coisas, sabe? Uhum. Então, tem gente que fala assim, eu gosto disso, não gosto disso. A gente aqui tem o seguinte critério, a gente recebe tudo de todos, né? Que vem do Access Consciousness, isso que eu acho muito Sim. lindo. É um princípio. Vamos receber, eu vou receber o que me serve, né? Aqui também. Né? Tem gente que às vezes pega um livro da Cristina Cairo que é pegar o pé da letra. Linguagem do corpo, deixa eu ler aqui. Não gostei, tchau. E às vezes, o que a pessoa não gosta? Porque é o que ela mais precisa. Né? E aí Sim. ela nega. Né? Sim. Então tem maneiras de fazer. Então antes da gente falar assim, eu não gostei, eu gosto de conhecer. Né? Então eu agradeço muito a Josi que me apresentou o trabalho dela e toda essa parte da linguagem do corpo. Né? E eu gostei muito porque você conecta isso, né? A linguagem do corpo, igual a Josi, ela conecta a linguagem do corpo com a constelação, com a PNL. Sim. E você já conecta a linguagem do corpo com outros elementos. Sim. Né? Então eu queria que a gente começasse falando primeiro o que seria essa questão da linguagem do corpo. Explica para as pessoas para que isso serve, como é que isso pode ajudar quem está escutando a gente. Tá. Eu vou complementar o gancho da fala dele de se sentir à vontade, porque às vezes você vai escutar alguma coisa aqui que no teu contexto não vai fazer sentido. Mas o todo, lá no fim, você vai falar, nossa, ainda bem que eu não parei naqueles primeiros 10 minutos. Porque às vezes lá no fim de 1 hora, você vai entender um desenho, uma outra coisa te toca. Então, como ele bem disse, essa coisa de, não tá legal, eu paro, eu desisto, não tô gostando. Não, se permite, chegou aqui, fica aqui. Escuta, entra em conexão, presta atenção, se abre. Eu gosto de falar assim, vem como uma criança. Não sabe nada, só ouve. Depois você julga, isso serve, isso não serve. Esse eu quero, esse eu não quero. E tá tudo bem. A gente aqui, da minha parte, bem à vontade para você escolher o que faz sentido para tua vida. Maravilhoso. Respondendo. Eu vou responder do meu jeito. A linguagem do corpo, para mim, ela tem um contexto específico. E para mim ela é um norte, uma referência muito certeira. Mas ela é o meu norte. Não é o que eu trago, por exemplo, num atendimento, numa sessão, numa mentoria. Ela é um norte meu para entender até que parte do corpo da pessoa a gente vai trabalhar. Porque, como você disse, o que eu caso, né, com a linguagem do corpo, a psicanálise e as teorias de Reich, a bioenergética, meu próprio conhecimento da educação física, do corpo humano. Então, quando a linguagem do corpo me fala de uma emoção, eu conecto que parte do corpo daquela pessoa provavelmente está encouraçada na linguagem de Reich, né? Que parte do corpo está encouraçado, está travado. Essa emoção está onde? Então, eu já consigo traçar um processo onde vamos direto, lá naquela parte, vamos trabalhar a respiração, focando na liberação de tal emoção. E a linguagem do corpo me traz esse direcionamento certeiro. É aqui, é tal emoção que está travada, é a tristeza, é a raiva, é a traição, é o sentimento de ser traído, é um egoísmo que a pessoa julga egoísmo, não aceita o que ela sente. E aí eu já consigo trazer da própria fala da pessoa através da psicanálise, não sou eu que levo a linguagem do corpo para a pessoa, ela é que fala dela para mim. E então eu só pincelo ali, né, dou uma grifada, tá vendo que você falou isso é importante, mas sai dela para mim. E já facilito essa liberação dessa emoção através do corpo dela. Por uma forma, mesmo no online, é muito fluido, é muito natural, muito gostoso e gradativo, porque a gente começa na respiração, e eu não acredito que tenha respiração certa ou errada, mas eu conecto a pessoa na respiração dela, que é a única. A Josi tem uma respiração única, o Tocho tem uma respiração única porque o corpo dele é único. Então, sim, existem métodos, existem modelos de respiração, mas eu acho que a tua é a ideal para você. O teu corpo, né, sinaliza isso. Então, começa desde a respiração até movimentos corporais, até chegar em catarse, mas eu nem sei se eu já fui longe da tua pergunta. Não, você tá ótimo. Fica tranquilo, porque o podcast ele é uma conversa gravada, né? Então, a gente precisa deixar fluir. Aqui, né? Que vai chegar o que precisa chegar. E o meu papel aqui, o nosso papel é facilitar,
para que isso possa chegar para eles, né? E principalmente quem não conhece, né? Sim. Então, quem nunca ouviu falar, por exemplo, dessa questão da linguagem do corpo, o nosso corpo ele fala, né? E muitas vezes ele fala e ele se manifesta através dos sintomas, né? Que existem. Sim. Só que, por exemplo, vamos pegar um bem comum. A pessoa vai e começa a ter uma dor no estômago. E aí ele fala, ai, mas o que eu comi, né? Então a pessoa vai pro físico. Uhum. O que eu comi, será? E ele termina associando. Sim. Então, só que ele não associa o seguinte, que emoção que eu vivi, ou o que eu tô vivendo na minha vida, que pode estar me gerando alguma raiva que tá guardada nesse momento do meu estômago, Sim. que até talvez tenha feito eu beber um pouco mais de café, Exato, mas que a culpa não é do café. Verdade. Né? Ou seja, o café, coitado, ele leva a culpa de muita raiva que as pessoas levam e que causa gastrite nela, né? É exatamente o que eu falo. Eu costumo dizer que a consciência é o meio para justificar as decisões do inconsciente. Ela só traz a desculpa perfeita para a manifestação do inconsciente. Então, como pegando o exemplo dele, quando você tem uma dor no estômago, provavelmente tu comeu uma fritura, uma coisa pesada, porque tua consciência precisa justificar aquele sintoma, aquele momento que você está vivendo. Senão a gente pira, como assim, não fiz nada? Uhum. A consciência tem esse mecanismo de te manter são, mesmo que numa ilusão, vamos chamar assim, né? Mesmo que olhando só o externo, mas esse é o papel da consciência, te manter são. Ah, faz sentido eu estar sentindo essa dor porque eu comi 11 horas da noite, mas isso aqui é só a desculpa que o teu inconsciente criou, né? Exatamente. Porque a manifestação vem do inconsciente. E na minha forma, Tocho, de trazer a linguagem do corpo e essa questão de somatização, é muito claro para mim, nas pessoas que chegam para mim, nas minhas próprias sintomas, que sempre é uma não comunicação, uma desconexão entre pensamento e sentimento. Porque, atualmente, e eu falo que a gente vive num momento de sociedade positiva, de pensamento positivo, e parece que virou uma obrigação eu acordar feliz, eu acordar sorrindo, eu mantrar gratidão, quando nem sempre é o que eu estou sentindo, de verdade. E eu tenho medo de acolher o que eu sinto, porque não faz muito sentido as regras da sociedade, aquilo que eu sinto parece que não é o que o fulano diz que é correto, o que o ciclano diz que é correto, que é bom. E aí eu venho com o meu pensamento e quero anular o sentimento. Então eu crio uma briga. E aí, normalmente, as pessoas sentem o quê? Nó na garganta. Vai falar, é uma dificuldade, precisa estar sempre ensaiando as conversas, os diálogos. É uma vigilância constante. Por quê? Porque não está conectado, não tem uma comunicação única, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo. E a gente sabe que a nossa comunicação verbal, ela é a última forma de comunicação. Ela é a comunicação, eu costumo dizer que ela é a mais fraquinha das comunicações. Porque antes de eu falar, você já me leu. Meu corpo, minha energia, se eu estou com você presencial, minha energia já falou, meu corpo já falou. As minhas intenções já falaram. A minha voz é a última. Minhas palavras. E aí, muitas vezes, eu ouço algumas pessoas assim, que, eu tô julgando alguém porque a pessoa fala, dá uma explicação linda sobre algo. E aí a gente fala, mas, nossa, essa pessoa tá falando, tem coerência, tem referência, mas não bate. Não parece real. Alguma coisa que eu não sei o que é e parece que o problema é em mim. Mas não é. É porque a comunicação dela verbal é uma, energética, sentimental é outra. E ela tá pensando ainda outra coisa. Então, acontece muito esse distanciamento. E essa confusão mesmo de comunicação. E muitas vezes a própria pessoa que está nos ouvindo percebe que eu vou chegar lá e vou falar assim, assim, assado. E quando chega, se perde a mão sua, gagueja, nossa, eu não consegui falar nada do que eu queria. Quantas vezes a gente ensaia para falar com alguém e na hora não vai aquilo que a gente ensaiou, né? Exato. Porque às vezes essa conversa estava só na nossa mente, Exato. não está alinhado com o que a gente estava sentindo sobre aquele tema ou sobre aquela relação Isso. com a pessoa, né? A necessidade do ensaio já traz para mim que essa pessoa não tem uma comunicação única, uma conexão de comunicações de corpo, de fala, de energia, de sentimento, porque ela precisa estar como eu disse, a vigilância constante. Então, o meu convite sempre para as minhas pessoas, que eu chamo de disruptivas, é se alinhar a tal ponto que o que você sente seja possível de ser dito, de ser
de vir à tona em qualquer ambiente, porque você vai aprender. Não é assim, então eu sinto raiva dele, eu vou falar aqui de qualquer jeito. Não. A comunicação integral, a comunicação real, quando você aprende a aceitar, né, o que você sente, sai de uma forma tão leve que a expressão para o outro é a última coisa que você se preocupa. Porque você consegue sentir, aceitar, e quando a gente aceita é possível gerenciar, não controlar, mas gerenciar. E então vive essa vida mais leve, você fala mais leve. E aí o corpo não tem o que somatizar, porque quando o corpo somatiza, normalmente tem um sentimento, uma ideia, alguma coisa que você quis fingir que não aconteceu. E você liga a mente. Não sei o quê. Não, mas até que foi legal. Você detestou um passeio, exemplo. Posso dar um exemplo? Você foi fazer um passeio e você não gostou, sei lá, da comida. E da pessoa que serviu a comida, do garçom, algo assim. E aí você, não, mas o dia foi tão legal. Ai, não, nada a ver eu não ter gostado daquilo, né? Ai, quer saber? Não, foi coisa da minha cabeça. A pessoa fez a melhor das intenções. Ai, não, eu não posso julgar a pessoa, né? E você começa a colocar a sua mente para te convencer de que você gostou, sim, do ambiente, da comida, do garçom. Tudo perfeito. Que foi tudo perfeito. Porque parece que para ser grato, você tem que ver o mundo perfeito. Não, ser grato é o contrário. É aceitar. Eu fui, o passeio foi bom, mas aquele momento não foi. Aquela comida não foi a que eu esperava, o garçom não falou comigo como eu gostaria. E ainda assim eu agradeço, mas eu aceito. Acho maravilhoso. Que é não, maravilhoso. E você falando assim, foram vindo vários insights, né? Que sabe que a gente tá aqui já viajando, a gente né? vem recebendo Porque a gente primeiro. vai conectando, né? Todas as coisas. E Sim. você falou uma coisa que me tocou muito, que é muito que eu acredito, né? Que quando a gente precisa ficar ensaiando, de alguma forma isso não é verdadeiro. Você falou com outras palavras, Sim. até de um jeito mais bonito, mas o que eu recebi, né? Assim, o que eu li foi isso, né? Porque isso é fato, né? Sim. Até é muito engraçado aqui. A gente, até com os convidados, você acabou de vivenciar isso, né? Quando a gente consegue um tempinho antes, a gente tenta alinhar, olha, que tópicos que a gente traz para a conversa, mas não o que vai ser dito. Até porque a gente sabe, né? O que a gente teria 1000 assuntos. Sim. Então não dá pra gente combinar muito o que a gente vai trazer, mas só que tópicos que a gente vai direcionar a conversa num sentido de dentre 200 assuntos que a gente poderia ficar falando o dia inteiro, né? A gente quer falar sobre isso. E isso é muito real na vida, né? Porque eu tô trazendo o exemplo do podcast, porém, na vida é isso. Quando a gente vai encontrar determinadas pessoas e a gente tem que ficar programando, assim, eu vou chegar e já vou falar tal coisa. Sim. Eu vou pensar, eu vou dizer isso, aquilo. No fundo, tem uma parte nossa que não tá à vontade perto daquela pessoa. No fundo, tem uma parte nossa que tá desconfortável com aquela conexão, que não com pode aquela ser relação. né? Que a gente não pode ser a gente mesmo sem calcular antes o que vai ser dito, falado, de que forma eu vou me comportar, onde que eu vou sentar, onde eu coloco a mão. Sim, sim. E esse ensaio traz frustração. Porque ninguém consegue fazer o que ensaiou. E aí a pessoa se frustra porque, caramba, eu já perdi tempo ensaiando e não consegui ser como eu deveria. Aquela palavra maravilhosa, perfeita que eu encontrei no dicionário, não saiu na hora. E aí ela se frustra e aí o corpo somatiza 2 vezes, né? Porque aí tem o ensaio, o não ser ela mesma, e a frustração de não ter conseguido ser perfeitinha como ela criou o diálogo na mente dela. E aí entra uma frustração cervical, vou já trazer um pouco da linguagem do corpo, isso que a Josi trouxe. Dor na cervical, porque é um controle. Eu quero controlar tanto o mundo que eu imagino que eu vou controlar a conversa de acordo com a minha mente. Então eu chego, eu acho que se eu falar a palavra tal, a pessoa vai responder tal. Aí eu já tenho a emenda perfeita. Se eu perguntar tal coisa, né, vai pro lugar que eu quero. Vai pro lugar que eu quero e não vai. Então, às vezes, eu recebo muitas pessoas, é muito comum dor na cervical. E aí, um exemplo da linguagem do corpo que o Tocho perguntou. Muitas vezes, você é controlador? Não, eu sou de boa e tal. Como é que você conversa? Você fica escolhendo as palavras, imaginando a reação do outro de acordo com a palavra que você vai usar? Isso também é um controle. E aí tem muitas explicações, mas a cervical é um dos pontos que quase todo mundo tem. E normalmente isso é muito sutil, a pessoa não percebe que ela está controlando um diálogo, querendo controlar a reação do outro a partir da sua fala.
Percebam aí, gente, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, quem tem dor na cervical. Então já fica a dica, né? Que uma das explicações da dor cervical, né, é o excesso de controle. Isso né? É a linguagem do corpo. Exato. E você sabia que eu tinha dor na cervical? Não. Eu já ia contar isso agora. Você canalizou isso também. Agora que você falou, eu acho que eu já ouvi alguma coisa, mas não tava é. na minha Foi mente intencional. agora, não. Mas é Me isso. deu até um coisa Por isso no que eu coração. comecei a rir aqui. Eu já tive. Olha! Eu já tive crises assim fortíssimas. Hérnia entendeu? na cervical. Hoje eu tenho Uau. muito mais consciência, né? E hoje, eventualmente, eu tenho dores, e aí eu já consigo olhar para isso com maturidade. Sabendo o que é. Né? Primeiro que, por exemplo, tomar remédio, isso aí nem faz parte da minha vida já há muitos anos, né? Que Porque delícia. muitos anos atrás, o que eu fazia? Pegava lá, tomava um remedinho, que eu não vou falar nem o nome aqui pra não fazer propaganda, mas falava, nossa, que maravilha, entendeu? Tomo um relaxante muscular, um analgésico, anti-inflamatório. Só que o que acontece? Às vezes até alivia aqui, mas aí te dá problema no estômago, te dá Sim. outras coisas, e aí O começa corpo os problemas. vai Anestesia. encontrar. E não resolve a causa, né? Então, quando eu comecei a olhar para a causa, não só emocional, olhar, outra coisa, como que às vezes cura cervical? Com movimento, né? Não adiantava eu ficar ali rígido. Então, e o que o movimento Perfeito. faz? Eu sair daquele de querer controlar aquela situação e cuidar de mim, Perfeito. né? Voltar para mim. Então, e aí entram outros temas, né? Por exemplo, eu adquiri algum conhecimento também da medicina germânica, né? Das 5 leis biológicas. Uau. E hoje eu entendo que aquilo que eu passo, aquela dor de cabeça, aquela dor na cervical, ela é só um reflexo Do estresse que você do viveu. estresse que eu já vivi, que eu sobrevivi. Por isso é que normalmente você fica doente quando acaba o estresse. Você fala assim, nossa, mas eu vivi aquele estresse, o corpo é tão inteligente, né? Que ele sobrevive aquilo. Aí na hora que passou, pronto, já terminei a reforma da minha casa agora. Aí é que você fica doente. Exatamente. Né? Porque é como se o corpo soubesse que você pode agora. E né? aí, exato. E aí é um ponto que as pessoas normalmente desacreditam, invalidam. Porque não, mas eu não tô vivendo isso agora. Não, mas agora é que o seu corpo se sentiu na permissão, na liberação de te trazer esse sintoma. Porque nosso corpo, gente, não existe um melhor amigo seu do que seu corpo. Não existe. Eu falo que ele é uma carta da vida endereçada para você unicamente. Mas às vezes é uma letra meio feia e a pessoa desiste de ler. Rasga a carta, guarda e quer ler a carta do outro. E aí teu corpo, ele é perfeito. Ele é tão perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui bem feminino, que eu uso bastante, que as mulheres vão entender. Da menstruação. Pega um dia, uma semana que você tá num pique, que você tá estressada, não vem. Você não menstrua. No primeiro dia que a viagem passou, a visita foi embora, qualquer coisa aconteceu. Não é assim, Josi? Exatamente. É a mesma coisa, porque o nosso corpo, ele é nosso parceiro. Ele vai lendo, ele vai entendendo as mensagens ao nosso redor. Então, de uma forma, eu sempre dou voz pro corpo. Ele fala, peraí, não posso agora. Vai atrapalhar tudo, vai piorar. Se ele já não tá legal, se eu der esse sinal, vai piorar. Se ela não tá Vou dando esperar. conta, né, no meio de tudo isso, eu não vou trazer mais isso agora. Daqui a pouco ela pode olhar pra isso. E ele é perfeito, ele é certeiro. Passou, você respirou, vem. Aí cabe a você não pensar só no hoje, no agora. Peraí, que fluxo eu tô vindo? Que o Tocho estava dizendo. O que estava acontecendo semana passada? Que eu não parei pra sentir. Que emoção. Que a gente tem muito disso hoje em dia, né? Ai, não tenho tempo pra estar triste, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo. Então, que emoção você tá deixando pra depois e você nunca mais voltou pra olhar? Não volta. Principalmente as negativas. Nem pra celebrar a gente volta. É verdade. Nossa, você falou tudo agora. E assim, trazendo até, né, gente, uma dica. A gente deixou aqui separadinho, né, os 3 volumes da linguagem do corpo. Nós somos também, né, ali formadas pela Cristina Cairo, né? Então vamos dar os créditos para nossa mestre que canalizou esses livros. Linguagem do Corpo, volume 1, 2, 3. Depois a gente deixa também o link, né, para quem quiser adquirir. Sim, a indicação de onde encontrar, né? Esses livros, gente, eles traduzem muitas coisas que a gente não compreende. Trazendo de uma forma simples, né? Foi o que nos inspirou também a olhar pra gente. Eu acredito que você, assim como eu, deve ter ido para esse caminho buscando a autocura, buscando se conhecer para liberar coisas que você tentou resolver em outros lugares e não conseguiu, né? Que às vezes a gente tentou por diversas maneiras e não encontrou a causa daquilo que a gente estava
né, com dificuldade de resolver. E quando chega a linguagem do corpo, ele traz, como você disse, é como se a gente estivesse dando voz ao nosso corpo. Sim. Né? Então, de uma forma muito simplificada, né? De uma forma tentando desmistificar o que é isso, né? Não é ficar lendo o corpo num sentido visual, físico, Não, né? não. É você compreender o que cada órgão, cada célula, cada parte do teu corpo está expressando por meio dos Sim. sintomas que você apresenta. Como a Cláudia muito bem trouxe agora, né? Aquelas emoções que você guarda, que você não expressa, aquele engole o choro, Sim. aquela coisa do depois a gente olha para isso que agora eu não tenho tempo, isso não vai ficar escondido e guardado até você voltar a buscar. Isso vai vir à tona de uma forma inteligente que o seu corpo encontra de expressar para que você não morra. Sim. Olha que incrível, isso é forte, né? Porque eu vi um médico que eu gosto muito, Sim. falando, o Dr. Fernando Freitas, ele é constelador também, e ele fala isso, que o nosso corpo, ele adoece pra gente não morrer. Exato. Como uma forma de sobrevivência. Porque muitas vezes, às vezes é uma doença que nos para descansando um pouco. Porque às vezes quando a gente tá num ritmo muito frenético, uma coisa muito Sim. insana, o corpo tá pedindo descanso, a gente não ouve, a gente vai atropelando tudo o que acontece, ele fica doente, porque é o único jeito às vezes da gente parar e cuidar um pouquinho dele. Então, isso eu acho muito potente, a gente ter consciência, né? O seu corpo consciência. inteligentemente tá chamando atenção É. através dos sintomas, para você cuidar, Sim. muitas vezes, da emoção, Eu do falo espiritual que você doença, não olha. o sintoma é o melhor amigo que a gente tem, porque ele é a única forma de eu entender onde eu preciso evoluir. Perfeito. Sem o sintoma, no meu entendimento, né? Claro que tem métodos que fazem essa leitura por outras vias, mas eu falo que a saúde é básico. Sem saúde não existe sucesso consciente. Porque eu não vou chegar, como eu falei lá no começo, no caixa do supermercado com um sorriso que pode mudar o dia dela se eu tiver com dor em qualquer lugar do meu corpo. Então, para mim, o sintoma é a única via que não dá erro, porque é só seu, para você entender onde você está travado, onde você precisa evoluir, onde que a sua vida, em que área da sua vida precisa de atenção. Perfeito. O teu sintoma é esse sinal, assim, único, personalizado e em tempo real. Perfeito. Maravilhoso. Eu digo. Esse já deu um corte maravilhoso, hein? Muito bom, muito bom. Eu Olha. queria saber, Cláudia, porque assim, uma parte da tua bio que eu não li, eu queria que você trouxesse pra gente, que foi do teu diagnóstico aos 18 anos, que eu acho que essa é uma parte muito sensível e profunda, que eu gostaria que você trouxesse pra gente conhecer um pouquinho melhor. Tá. É uma história bem longa, por anos, né? Eu vou resumir bastante, mas ela tá completinha. É disponível para vocês, depois vocês vão saber. E eu sempre usei óculos desde a infância, sempre tive muita dificuldade na escola, mas aos 18 anos foi quando eu fui sozinha, né? Eu já estava 2 anos na busca, porque eu tinha sintomas, dores de cabeça, olhos secos, meus óculos não duravam e ninguém sabia por quê. Eu não tinha a menor condição de pagar um tratamento, então sempre era pelo SUS. E foram 2 anos para eu conseguir chegar no diagnóstico do ceratocone. E aí foi quando eu soube que eu não poderia dirigir, que eu não poderia... à noite era muito perigoso, porque o ceratocone tem sua piora, né? E ali eu sempre fui assim, apesar de um mundo limitado que eu vivia, eu sempre fui muito sonhadora, acabou. Meu mundo era limitado e vai ser limitado mesmo. Deixa eu só pedir para você explicar o que é o ceratocone, para leigos como eu, por exemplo, que eu não sei exatamente o que é uma doença. É uma doença degenerativa e eu encontrei um desenho muito legal de explicar o ceratocone. Você tem uma córnea, que é uma camada fina que cobre, né, dentro dos teus olhos. E essa camada ela tem que ser lisinha e o mais flexível possível. E aí o ceratocone faz o quê? Isso aqui, então, cria uma ponta, por isso que ceratocone, porque forma um cone. Olha. E aí você percebe que quando eu faço isso não tem flexibilidade? Não tem flexibilidade e não tá liso. Isso aqui faz com que a visão fique totalmente desfocada. Nossa. Então, e aí essa ponta pode ser para cima, para baixo, que tem os termos técnicos que não precisa trazer. Então, basicamente é isso. A sua córnea formar um cone. E aí a única solução apresentada, como o Tosho disse, desse ponto de
de muleta, vamos chamar assim, porque não resolve, mas é o que me ajudava a enxergar. A única solução seria uma lente de contato rígida, não é essa lente molinha tradicional que a gente está acostumado, mas é uma lente que ela é dura e quando ela cai, ela faz um barulhinho de acrílico. Por quê? A lente de contato comum, gelatinosa, que chama, ela vem e ela se adequa, ela veste a córnea, então ela não resolve. Essa lente rígida, que é como um vidro, ela chapa a córnea. Então, ela modela. Isso corrige a visão. E aí, tentei diversas coisas, né? Dessa forma economicamente limitada. Até me tornei funcionária pública por causa disso, porque uma das minhas tias que vivia esse universo que para mim era desconhecido, me apresentou que era uma maneira de estabilidade, de segurança, de estar ali minimamente preparada, porque a promessa era que eu ia ficar cega. E eu faria um transplante de córnea, provavelmente agora, né, entre 30 e 35. E aí fui vivendo como dava. Depois que eu entrei para a prefeitura, que eu passei a ter uma estabilidade financeira um pouco melhor, foi quando eu consegui encontrar tratamento um pouquinho mais presente, um tratamento mais humano, que aí eu tinha que pagar por isso, mas vinha desse lugar, de não resolver, de protelar, né, de trazer mais qualidade visual, e eu sou muito grata por isso, mas seria uma muleta eterna, até o transplante acontecer, porque ele também não para a progressão da doença, ele só me dá a qualidade visual. Enfim, tem muitas histórias aí dentro e junto, mas em 2019, eu cheguei numa imersão de Mindfulness, aleatório, eu nem sabia o que era meditação, mindfulness, nada. A prefeitura nos apresentou a possibilidade de fazer 2 dias de imersão de um curso para líderes, um curso de liderança, não sei o que lá. E aí eu falei, nossa, quero. E fui, cheguei lá, era mindfulness, meditação. Foi meu primeiro contato, 2 dias inteiros de prática, e foi assim, eu falo, aquele foi o ponto transformador da minha vida, porque ali me abriu. Foi o Mindfulness que me abriu a porta para tudo que eu conheci depois. Que aí eu me encantei. O instrutor, era um programa do Google, que foi levado, ele é até um programa famoso, que roda o mundo e chegou para mim, gratuito. Foi assim um presente mesmo, que eu só tive que aceitar. Acho que esse programa até se transformou num livro, acho que a gente tem aqui esse livro também. Provavelmente ele deve ser, porque ele visa a paz mundial, é um programa muito intenso, muito legal. Bem legal. Sim. E aí eu me encantei com a meditação, porque eu era uma pessoa totalmente agitada, desastrada. Eu era aquela pessoa que tropeçava, sabe o dedinho no canto do sofá? Todo dia isso era normal, me machucar. Era muita coisa, perder coisas. E aí eu me encantei pela meditação, porque ele falou que a meditação poderia influenciar no nosso corpo e também trazer curas. Que a meditação também era uma forma de conexão com o corpo, eu não tinha ideia disso. E aí, a partir disso, comecei a meditar. Eu meditava no início. Eu conseguia fazer uma meditação de 2 minutos, 5 minutos no máximo, que parecia uma eternidade, e eu tinha que estar escutando um mantra, alguma coisa. Algo guiado. Né? Ou eu só repetia assim para mim, eu só vou respirar. Eu só estou respirando. E eu ficava assim, só estou respirando. Se eu saísse disso, o pensamento vinha a milhão. E aí, através disso, eu comecei... Quando a gente se interessa por uma parte do universo, o universo se interessa por nós também e se abre para nós, né? E aí chegou para mim, alguns meses depois, o livro, que foi o livro que mudou minha vida também, que é O Poder do Subconsciente. E aí falou de cura. E deixa eu voltar um pouquinho. Eu comecei a investir em 2017 no mercado financeiro porque eu vim de uma realidade econômica e social muito limitada e eu queria sair da pobreza. Eu queria viajar, eu não queria ser pobre, eu não queria aquilo. Mas eu não tinha ideia de como acontecer. E aí o meu primo e o meu irmão me apresentaram lá. A gente descobriu meio juntos no mercado financeiro e eu vi ali um caminho. E comecei a investir em 2017. Só que aí, 2 anos estudando, porque aí eu vou fundo, né, Leão? Eu vou intensa. Só estudava isso. Minha vida passou a ser isso, o gráfico da bolsa, economia Selic e tudo isso. Aí em 2019, já tinha 2 anos que eu estudava nesse universo, eu comecei a escutar junto, né? Foi muito paralelo. Só investir e guardar dinheiro não enriquece. Só trabalhar e ter dinheiro não é ser rico, não é ser próspero.
Tem crenças limitantes, tem inconsciente, eu não tinha ideia do que era isso. Eu fui procurar o inconsciente por causa do mercado financeiro, porque eu queria não ser pobre. Eu falei, se esse inconsciente é o que vai me liberar e me abrir essa porta da prosperidade, eu preciso entender esse bicho. Eu fui ler o livro O Poder do Subconsciente, indicado por um economista. Fantástico. Eu fui escrevendo os livros que os economistas falavam e esse era um dos mais indicados. Assim. Olha, eu amo, tenho aí. E aí eu cheguei nele pelo mercado financeiro, desejando mudar de vida financeira. Eu nem imaginava. Eu gastava mais ou menos 10 mil por ano, 10 a 12 mil com meus olhos. Então só isso para mim já era uma barreira de prosperidade, de enriquecimento e de fazer as coisas que eu queria. Porque minha energia, meu dinheiro ia muito para isso, muito mesmo. E aí quando eu li esse livro, foi muito engraçado que eu fui ler pela parte financeira, mas a primeira página ele fala da cura. Ele fala cura e prosperidade é comandado pelo inconsciente. Quando eu li aquilo, eu não sabia na época, hoje eu percebo, foi como se virou na minha cabeça, peraí. Se eu melhoro, eu economizo. Se eu tenho saúde, eu trabalho melhor. Aí eu posso fazer outras coisas. Aí eu parei naquele mês, se eu não me engano, março de 2019. Olha. Eu meio que abandonei os estudos do mercado financeiro, não os investimentos, mas assim, o tempo que eu focava isso, eu falei, eu vou focar nos meus olhos. Se eu melhorar isso, eu melhoro muita coisa. E ali eu fui de cabeça, assim, fui intensa. Aí foi quando eu encontrei Cristina Cairo, encontrei outras ferramentas que eu fui testando, algumas não fizeram sentido, outras foram importantes, mas não decisivas, importantes para o preparo do que eu ia alcançar, do que eu ia passar, mas não decisivas, mas são ferramentas importantes. E aí eu fui entendendo o que estava fazendo sentido, e nesse ano minha lente quebrou. Eu conto essa história mais detalhada no livro que está ali com o Tocho. E foi muito louco, porque aí eu entendi, não vou fazer outra lente. Eu tinha muita dor de cabeça quando eu usava só óculos, mas eu falei, eu vou arriscar, porque senão eu não vou saber se está fazendo efeito ou não. Como é que eu vou saber se eu estou melhorando, se eu não me colocar no risco? E aí os resultados foram acontecendo, meus olhos foram melhorando, minha vida foi melhorando. E aí eu fui alcançando mundos, conhecimentos, universos. Aí veio a pandemia, que para mim foi um presente, porque a pandemia me possibilitou viver isso intensamente. E aí foi retiros, autoconhecimento, curso, aí veio a psicanálise, aí veio a linguagem do corpo, e aí veio o estudo também físico dos olhos, da fisiologia, desse funcionamento, de exercícios, os músculos oculares. E aí foi um universo assim que eu fiquei imersa por 3 anos praticamente, de 2020 a 2023 só nisso. E eu falo assim, que aí o meu investimento deixou de ser nas empresas listadas na bolsa apenas, para ser numa empresa que seria eu, que sou eu, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu me tornaria essa empresa, porque era tão cômodo ser funcionária pública, estar ali, e eu cresci bastante mesmo no trabalho público, numa empresa pública, mas quando chegou em 2021, eu já entendia que esse seria o meu propósito, eu já sentia na minha vida os efeitos, e eu já tinha decidido que eu ia exonerar. Não tinha um cliente, eu não tinha nada, eu só tinha o preparo financeiro que me dava um tempo ali de respiro, né? E aí, falei, não tem. Eu entendo energia, né? O mundo para mim é só energia. Então, eu leio a comida como energia, a água, eu não entendo tabela nutricional, não entendo nada. Eu entendo de energia. O que tem de energia isso daí? E eu entendi que meu nome era a minha principal energia. E se meu nome estivesse atrelado numa fonte de renda, num compromisso de trabalho como a prefeitura, eu não conseguiria usar essa energia que eu sou, que é o meu nome, traz, para outra coisa. Olha só. Então, se afasta, pega 2 anos de afastamento. Eu falei, não, meu nome vai continuar lá. Eu vou continuar atrelada. A minha energia vai continuar lá de alguma maneira. Nossa. E aí eu não vou considerar que eu fiz de verdade. Eu não vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para dar certo, para alcançar a pessoa, se eu tiver essa porta aqui que eu posso abrir a qualquer momento. Então eu fechei ela, confiando. E aí depois disso eu fui morar numa comunidade em Mogi das Cruzes, em um sítio comunitário de terapeutas. Olha, que eu não sabia que eu iria. E foi assim, exonerei, 15 dias depois a oportunidade aconteceu e eu fui. Morei lá 1 ano e meio. Morei 1 ano e meio num lugar, dividindo uma casa com mais 8 pessoas desconhecidas, recebendo hóspedes, organizando eventos terapêuticos. Aí foi minha pós-graduação desse universo todo, que me trouxe meus primeiros clientes, me trouxe experiência, me trouxe
Em relacionamentos, em relações, né? Me trouxe muita coisa na prática ali no dia a dia, sem nenhuma teoria. Que E é máximo. desafiador. E que lindo ouvir tua história, né? E Resumi perceber bastante. essa cura, né? Que você foi buscar dentro de você. Sim. Eu acredito muito nisso e eu fico muito feliz de ter alguns exemplos assim para a gente poder compartilhar com as pessoas, porque eu acredito nisso, que nosso corpo, assim como a natureza, ele tem dentro de si a própria potência de se regenerar. É isso, essa é a palavra. A própria possibilidade, é natural do nosso corpo. Por exemplo, a gente quebra uma unha, por exemplo, eu quebrei a unha, gente, ela cresce de novo. Uhum. Né? Perfeito. O nosso cabelo, se a gente cortar, fica careca, a gente raspar a cabeça, ele vai nascer crescer. novamente. Então, as nossas células, os nossos órgãos, nossos sistemas, assim como a natureza, que tem ciclos e tem estações, mas eles se regeneram sozinho, com a inteligência divina. Sim, que o tá dentro de natural da nós. vida é a regeneração. O natural. Se você está degenerativo como eu estive, tem algo antinatural. Tem algo errado. Que só pede a sua atenção. Você só precisa decidir, peraí. Que aí é o que eu chamo de disruptivo. O disruptivo é aquele que decide, eu vou parar esse ciclo, que é considerado natural, que é considerado normal, eu vou parar e eu vou mudar ele. E aí eu crio um outro ciclo através da minha decisão, da minha consciência. E das ferramentas que vou encontrando, das pessoas. Mas é uma decisão. É mudar um padrão. Esse degenerativo é algo que está muito comum. As pessoas, uma doença degenerativa. É normal, né? Quando eu falo que eu trabalho com saúde, a primeira coisa que eu ouço, mas é que a minha doença é autoimune. Ou ela é degenerativa, e eu digo, e qual a diferença para uma dor no pé, para um pé quebrado? A regeneração é a mesma, é do mesmo jeito. O sinal é a mesma coisa. A gente só coloca palavras que dificultam mais o acesso a essa possibilidade de melhora e de cura. Sim, a gente vai limitando, inclusive, né, a possibilidade limitando. de cura, porque a gente vive hoje numa sociedade que considera normal a gente, inclusive, perder a visão com a idade, que acha normal perder os movimentos do corpo com a idade, perder a flexibilidade, perder a virilidade, no caso, a disposição física, Sim. né? Então, assim, a gente tá tão bombardeada, né? A nossa sociedade, a nossa cabeça, com a crença negativa, com a crença limitante de que o nosso corpo, ele vai se atrofiando com o tempo. Sim. Como se a gente estivesse em degeneração, né? Como se a nossa vida fosse um ciclo de degeneração. Isso foi aceito pela sociedade. E a gente recebe isso desde criança. É normal. Na tua idade eu também era assim. Mas, nossa, deixa quando você tiver a minha idade, você vai ver como que é. Então, a gente vai aceitando que é normal não enxergar, que é normal a gente perder toda essa saúde que é natural do corpo, né? Como se a saúde saísse com a idade do nosso corpo. E isso é uma crença. Eu acredito tanto nisso, eu fico muito feliz em poder te ouvir, em poder você trazer a tua experiência como um case de sucesso, um case de que é possível sim. Um case de sucesso consciente, porque para mim, todos os investimentos, o que eu queria acumular de dinheiro para viajar, perdeu sentido. Eu quero alcançar pessoas, eu quero que as pessoas saibam que é possível ter saúde. Isso para mim não tem preço. Eu falo disso no ônibus, na praia, no restaurante, eu falo disso em mentoria. Não tem preço. E eu entendo, como eu falei, que se o sucesso é aquilo que transborda de mim para o outro, também transborda do outro para mim. E aí cria um ciclo. Isso é o sucesso que é consciente. É um case de sucesso desse lugar de que eu não sou famosa, não tenho milhões de seguidores, não cheguei ao 1 milhão, como tive o plano um dia, mas isso para mim, não quero. Eu adoro viver bem, eu adoro comer bem, eu adoro dormir bem, eu quero dar para o meu corpo o melhor que ele puder. Porque ele é meu parceiro, meu maior parceiro é meu corpo, é aquilo que eu mais respeito e mais ouço. Mas desse lugar de conexão, não desse lugar só da melhor água, não. Desse lugar de respeitar, de entender. Então, isso sim eu considero o meu sucesso. Esse lugar de ser rica hoje de propósito. Porque eu não tinha propósito. Eu não tinha propósito. E encontrar um propósito me enriqueceu muito mais do
do que qualquer coisa. Do que dinheiro do que na qualquer conta. dinheiro. Mas de qualquer esse é o status. caminho, né? É um caminho muito que a gente acredita aqui também no Clube da Transformação, de integrar as coisas, né? Sim. A gente não precisa negar. A gente vivia no mundo antes que era o mundo do ou, né? Ou você tinha sucesso ou você tinha paz, né? É. Ou você conseguia comer saudável ou você comia de forma prazerosa. Sim. E É. hoje não, hoje é possível sim, e sempre foi, ou seja, você comer saudável e prazeroso. Sim. Hoje o acesso ele é ainda mais fácil, né? Muito, Há muito, alimentos que são muito. saudáveis e prazerosos e a gente já está rompendo essas barreiras também, né? Mas eu acho que é essa harmonia, ou seja, você tá tudo bem, né? Eu mesmo tinha crença que eu falava que me atrapalhava, eu não sabia. Eu falava, não, eu prefiro ter sucesso do que ser famoso. Porque eu via que muita gente famosa, na verdade, era uma subcelebridade e não tinha sucesso de verdade. Exato. Então eu já entendi esse jogo muito rápido e falei, não, esse jogo eu não quero jogar. Só que isso me impediu o quê? De levar minha mensagem para o mundo digital. Porque eu Sim. neguei isso É muitos crença. anos. Uhum. Aí eu encontrei agora nesse podcast um formato que para mim me deixa confortável, que eu venho aqui, eu aprendo, eu adoro escutar as pessoas, fazer minhas perguntas, né? Sim. E aí eu queria aproveitar, Cláudio, e falar exatamente disso. Diga. Uma coisa que tem me incomodado ultimamente, vou aproveitar, já vou fazer uma sessão, uma mini sessão Olha, aqui ao vivo. Olha o convite com intenção. E até resgatei esse óculos aqui meu, que eu usei muitos anos. Esse óculos aqui eu fiz quando eu tinha 20 e poucos anos. Na verdade, foi por acaso, porque eu passei a não enxergar muito pouquinho, fui fazer um exame de vista e vi. Uhum. E eu comecei a usar para ficar mais velho na época, entendeu? Como eu trabalhava com muita gente de mais idade, na época eu usava para isso. Uhum. E aí, depois de um tempo, usei um tempo, depois falei, não vou usar mais. Só que o que eu tenho percebido? Que eu tenho tendo dificuldade de enxergar de perto. Tá. Então aqui tá o livro da Cláudia, depois a gente vai deixar o link para vocês, ó, do zero ao sucesso com elas, ó. Mulheres que mostram como é possível construir uma carreira e um negócio de sucesso a partir do zero. Então se eu pego esse livro aqui, olha, e eu vou ler aqui, olha, aqui eu leio tranquilo, né? Ser cega ou disruptiva? Eu fiz a minha escolha. Aí, ó, É meu gostei. capítulo. Agora se eu vou para cá, olha, eu consigo ler que as letras não são boas, mas já me embaralha. Aí quando eu pego o óculos aqui, apesar de ter bem pouquinho, acho que 0,25, 0,50, já melhora para mim. Só que eu acho que eu teria que fazer outro óculos, né? Sim. Só que eu queria entender isso. E aí, o que poderia ser, né? Como é que eu poderia enxergar isso através do olhar da linguagem do corpo? Eu já sei algumas coisas, mas eu queria que você colasse aqui ao vivo. E vai ser interessante porque eu não vou me apegar a diagnóstico. Vamos imaginar, não sei o que é isso, eu só não enxergo de perto. Nunca fui no oftalmo, eu só não enxergo de perto. Então vamos esquecer isso ou é aquilo. Quando você não enxerga de perto, vou trazer de uma forma bem amorosa, bem pode bater aqui que não tem problema não. Seja quem não, você no é. tocho eu posso, mas vamos lá devagar. Não, mas você tá falando de mim. Tá. Se alguém se identificar, ótimo. Tá bom. Você que já me conhece. Quando eu não enxergo de perto, de alguma forma, eu negligencio a minha vida. De alguma forma, eu negligencio as minhas questões, não é as minhas necessidades, porque necessidades a gente acaba respeitando, principalmente com autoconhecimento. Isso é minha necessidade, eu respeito. Mas o que não é necessidade, que eu poderia considerar um capricho, e por ser um capricho, eu acho que eu não preciso. Como prazer. O prazer, o dormir, qualquer coisa. Porque aí Descansar. saiu da necessidade, entra no capricho eu abro mão. Mas seria importante para você. Seria necessário para você, é uma necessidade também. Mas eu quero estar para o outro, facilitar para o outro enxergar, não enxergar de perto, de alguma forma, me indica que o outro é mais importante do que eu. Que a vida do outro, o outro estar bem é melhor do que eu estar bem. Esse é um ponto. Um outro ponto de não enxergar de perto é o quanto eu tenho medo de ver as coisas, vamos dizer, eu não gosto muito dessa palavra, mas de ver as coisas que estão erradas perto de mim. E aí, quando eu olho longe, lá eu não enxergo erro, eu enxergo que eu tenho um plano, um projeto, uma ideia, e tá tudo maravilhoso, porque é para daqui 5 anos. Mas e aqui hoje? O que é que eu não tô fazendo hoje que se eu olhar eu não dou conta de falar, nossa, é verdade, sei lá, não bebi água o suficiente, exemplo. Então, quando eu não enxergo de perto, eu não dou conta de resolver meu problema de hoje. Eu tô focada no problema que vai acontecer depois, amanhã, o ano que vem. E aí aquela pessoa pode ser aquela pessoa que tem planilhas, projetos de longo prazo, que você olha a vida dela maravilhosamente desenhada, metas, mas o hoje está negligenciado. E aí, como ela não consegue lidar com isso, ela foca na manhã. Então, eu não enxergo perto.
Tem nada a ver com o que eu tô vivendo mesmo. Esse Eu negócio queria de linguagem dizer- de corpo não funciona. Eu queria dizer, assim, que eu tô me deliciando com esse diagnóstico. Porque, assim, vocês sabem, né, gente? A gente que tá junto todo dia e fala pra pessoa, a pessoa não ouve, né? Mas é um pouquinho difícil a pessoa aceitar as gostei verdades disso que que vem do você ladinho. Gostei disso que Aproveita você o falou. gancho. Porque muitas pessoas acessam a linguagem do corpo, acessam suas curas e querem, de uma boa intenção, levar isso para os outros, Compartilhar. terceirizar. Gente, de verdade, assim, não façam. Principalmente se é esposa, se é mãe. Uhum. Porque a verdade, a cura que chega para você tem que chegar para o outro por um outro caminho. E não é você esse caminho. O que é o seu papel? Apresentar que o caminho existe. Existe uma eu possibilidade. acessei um caminho, eu encontrei. Se você quiser, é isso aqui. Porque eu recebo muito isso dos meus clientes, eles vão melhorando e eles falam: nossa, mas eu cheguei lá no meu trabalho e a pessoa tem a mesma coisa que eu, e eu fui falar pra ela, mas ela não entendeu. Eu falo: calma. Porque Você assim tava chegou pronto pra pra cura. você. E assim, eu não falo pra essa pessoa igual eu falo pra outra. O processo, as ferramentas que eu uso em um processo do Tocho, eu não ia usar pra Josi. Porque o Tocho é uma pessoa. Ele chega para mim, a Josi vai entender com outra linguagem. Então, por isso que eu tenho diversas ferramentas e preciso e busco mais para encontrar o melhor caminho para cada pessoa. Então, assim, é uma frustração muito comum. Sim. Mas o fulano não me ouve. Porque você está aumentando a resistência do fulano, da pessoa que você ama e que você tem boa intenção. Indica o caminho. Deixa ele entrar e chegar do jeito dele. Como a Josi, você percebeu? Se tiver que chegar, ó, chegou. E na Chega verdade, ao vivo, né? ela fala que eu não escuto ela tanto, mas na verdade eu escuto tanto até que eu fui parar até no Egito, né? Nossa. Se isso não fosse verdade. Uau! Agora eu que vou fazer minha Defesa. defesa agora. Não, mas Direito. Ou seja, agora, lógico, às vezes é muito mais fácil, por isso que a meditação é tão importante. É muito mais fácil você resolver o problema do outro ou enxergar a solução para o outro, porque você não está identificado com aquilo, com a dor, né? com a dor do outro. Uhum. Então você olha dali e fala, não, mas isso é fácil de resolver, é só deixar de controlar, como se fosse uma coisa assim fácil. Solta o controle, Tocho. Tá, mas e aí? Tá. E Entendeu? depois disso? Então, Como faz isso? então é um desafio. Então, por isso é que a meditação é muito importante, porque quando você para, respira, medita e olha, por exemplo, o sintoma como um observador, né? Porque o que eu sinto é que tem gente que às vezes pega o diagnóstico e coloca debaixo do braço. Né? Isso eu aprendi com o Nirdosh, que é um médico que trabalha com medicina consciente, amigo meu, e se abraça com aquilo. Fala, não, eu tenho enxaqueca. Pronto, é minha. Né? Eu não consigo enxergar, é meu. Então eu vou carregar isso comigo, ao invés de olhar e falar, não, como é que eu posso Você sabe soltar uma coisa isso, que eu tô né? chegando pra mim aqui agora? Uhum. Agora, pensando no que a gente está conversando, que cada doença me denuncia um comportamento, uma área. Quando eu falo eu tenho isso, de alguma forma eu quero dizer eu sou desse jeito. Eu tô apegado. E eu não vou mudar. Uhum. Porque a enxaqueca, por exemplo, do Tocho, ela vai me trazer um comportamento, um jeito de funcionar meu. E aí, enxaqueca, eu falo que é só um codinome. As doenças são um codinome para um comportamento, para um sentimento. A doença é só um símbolo que a gente cria. E aí, quando eu falo, isso é meu, eu quero dizer, eu não vou mudar para melhorar isso. Mas enxaqueca foi só um exemplo, que ainda bem que eu não tenho Sim, isso. não. Mas já tive muita dor de cabeça. Eu já tive muita enxaqueca na adolescência. Hoje eu sei que quando vem uma dor de cabeça, eu já sei exatamente o que é. Tem a ver com a resistência, tem a ver com resistência ao novo, com outras questões. E eu olho para ela, aí tomo água. E primeira coisa, eu tô tomando água, não, porque aí eu vou olhar pro físico também. Aí eu cheiro um olhinho de hortelã-pimenta, deito um pouquinho, descanso. E aí eu melhoro. Fico bem. Mas eu queria aproveitar, Cláudia. Posso só aproveitar aí? Porque como eu sei que você gosta de falar muito, né, dessa cura, né? Cura regenerativa, que você chama? Como que você chama? Cura integrativa. Cura integrativa, né? Que você trabalha hoje, Sim. né? Por conta da sua própria autocura, né? De tudo que você já trouxe da tua história. Aproveitando os olhos, né? Eu queria que você trouxesse uma visão até meio genérica, né? Pra gente explicar pro pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo. Os problemas de visão, né? Pela linguagem do corpo, também sei, mas queria ouvir de você, né? O que é o problema de visão pela linguagem do corpo? O que isso tem? Sei que tem diversos problemas diferentes, mas o geral ali, né? Eu não gosto de generalizar. Não sou a pessoa que generaliza, mas vamos tentar criar algo de modo mais abrangente, sutil, né? isso.
Eu poderia dizer que é uma dificuldade em relação ao futuro, mas eu acabei de dizer que quem não enxerga de perto só pensa no futuro. Então, olhos não é dificuldade de olhar futuro. Os olhos são dificuldades e talvez uma negação, vamos chamar assim, de enxergar algo que pode ser agora, pode ser de ontem, pode ser de amanhã. Em geral, mas isso, gente, muito, muito abrangente, sendo muito assim para todo mundo. O que você não quer ver de si mesmo? Por exemplo, se você não enxerga de perto da sua vida, o que você não quer ver do outro, se você não enxerga de longe, o que você não quer ver do universo que está acontecendo ao seu redor, uma verdade escancarada para você. E muitas vezes isso vem, eu gosto muito, às vezes, de falar para a pessoa, quando é que você começou a usar óculos? Em tal tempo. O que aconteceu? Às vezes foi lá, como o Tojo falou, teve um momento, o que você não quis ver, o que você não estava querendo ver naquele período? Quem te abandonou, que você quis fechar os olhos e fingir que foi um livramento, mas doeu pra caramba e você não aceitou. E você não trabalhou essa dor, Você não né? trabalhou, não elaborou esse sentimento que ele manifesta depois em forma de algum sinônimo. Reich ainda traz um pouco mais profundo esse olhar. Reich fala que quando a gente tem uma couraça dos músculos dos olhos, né, que é esse enrijecimento dos músculos oculares, algo aconteceu no seu período de 0 a 2 anos, onde você estava abrindo os olhos para o mundo. E talvez, nesse período da tua infância, você não sabe, pode ser que você não saiba, porque foi para o teu inconsciente, mas às vezes, vou trazer um exemplo às vezes você via teu pai bater na tua mãe, quando você começou a enxergar o mundo. E você não ia querer ver isso. Às vezes você via a tua irmã, sei lá, apanhando. Você não queria ver isso. E aí você, inconscientemente, o teu corpo como teu parceiro para te defender, enrijeceu teus olhos, teus músculos, para você enxergar o mínimo possível, só para sobrevivência. Fantástico. E aí, dali em diante, acabou. Essa foi a tua escolha, foi a escolha do teu corpo para te defender. E até você tomar consciência disso e fazer o caminho contrário de flexibilizar teus músculos oculares, você só vai ver para sobreviver. Perfeito. Eu quero até trazer o meu exemplo, por isso que você viu que a gente abre aqui na nossa vulnerabilidade, né? As nossas questões práticas e reais da vida, né? Eu me dei conta disso quando eu fui buscar, óbvio, né? Eu fui buscar a linguagem do corpo justamente para eu entender o que meu corpo estava me dizendo com todas as questões que estavam me incomodando, né? E até alguns anos atrás eu também usava óculos. Até alguns anos atrás, inclusive, eu gostava, achava bonito. Eu acho lindo o óculos. Isso é um ponto eu que achava eu pensei muito, em falar, né? Exatamente. E eu sempre adorei óculos enormes, super estilosos, né? Coloridos, grandes, assim. E assim, eu me dei conta do quando eu comecei a usar óculos. Quando eu fui para a linguagem do corpo, eu fui olhar, porque eu não enxergava de longe. Astigmatismo, porque ele embaralhava de longe, então quando eu olhava um ponto, aqueles exames de vistas benditos, né, que você olha lá as letrinhas de longe, com um olho, e detalhe, né, com um olho específico ainda. Sim. Então me surgiu na infância, acho que por volta dos 7 anos de idade, num exame de vista na escola que foi detectado. Então naquele período, com certeza eu vi algo que eu não queria ter visto. E aquilo, lógico, depois eu fui investigar isso com inúmeros processos terapêuticos. Aí a gente vai para a constelação familiar, a gente vai para a sessão de PNL, a gente vai para hipnose, a gente vai para regressão, para N ferramentas que podem trazer a clareza que a gente precisa, às vezes, para entender e trabalhar esse inconsciente não trabalhado, né? Então, o que acontece? Quando eu percebi que eu tinha esse problema, até pode expor, por favor, né? Quem também, assim como eu, tinha dificuldade de enxergar de longe, né? O que isso traz, né? O que isso significa, né? Por exemplo, ó, eu não via bem de longe, embaralhava. O que é isso? O não ver de longe, ao contrário do que a gente falou agora há pouco, na verdade, não é nem se interessar só pela própria vida, não é nem se interessar só pelos meus problemas. Quando eu não vejo de longe, eu não tenho confiança em traçar um plano, porque eu não acredito que eu consigo chegar. É um medo do futuro, né? Também. E faz total sentido isso, porque eu tenho facilidade para traçar plano, eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar, e sempre cheguei, né? Sim. Mas eu também não gosto de olhar o problema pequeno, entendeu? Aqui, ó, de cara, encarar o problema. De agora não. Amanhã isso aí tá resolvido. Deixa eu resolver, por exemplo. Gera agora procrastinação. Mesmo, imposto de renda. Estamos gravando aqui já com alguns dias para terminar o prazo.
eu vou deixar para o último prazo, porque é um negócio que, pô, Não eu faz tenho que olhar sentido para pra isso. você. Pra que eu vou olhar pra isso? Eu tenho tanta coisa mais importante pra olhar no mundo, né? Ah, Mas assim, então, pra gente fechar aqui esse processo, porque assim, com certeza muita a gente vai coisa. ter Tem que muito tema gravar, maravilhoso, né, né? outras conexões aí com você, né? Não sei, eu tô Eu sentindo aí adoro. que tem chance de você vir morar em Floripa um dia, né? A ilha tá, né? Tá te chamando. Tá te chamando. Ai, vamos. Mas fica o convite. Obrigada. Olha só, e eu senti o seguinte, eu não queria deixar de terminar aqui sem ter um exemplo rapidinho, porque uma das coisas que você usa que me chamou a atenção, que você comentou, são alguns exercícios simples, né? Sim. Para que a gente possa melhorar também a visão trabalhando no aspecto físico, além de Que é terapia, além de importante. entender tudo isso. Então, me dá uma dica aí de um exercício que eu posso usar. Pode ser um só Tá. que eles também possam usar em casa. Tá, esse é o universal que eu vou falar. Uhum. Ele chama empalmar. Eu vou passar o Uhum. microfone pra cá. Vou pegar essa almofada aqui também. Vou precisar de uma? Se você for fazer, sim. Vou fazer, então. Por quê? Gente, esse aqui o efeito é na hora. Na hora. Não Adoro precisa efeito na fazer hora. 2 vezes, 3. Você vai fazer uma, você vai sentir. Não vai dar pra você fazer ele completo agora, porque ele precisa de pelo menos 6 minutos. Sem problema. Eu vou só Depois ensinar. a gente grava exclusivo pro Clube da Transformação. pros membros da Maravilhoso, comunidade. maravilhoso. Boa. Então você vai estar sentado num lugar, de uma forma confortável, de preferência os pés apoiadinhos no chão, bem relaxado. Vai aquecer as mãos. E aí você vai, antes de fechar os olhos, você me olha. Você vai fazer uma concha com as mãos. E você vai cobrir o olho com essa parte da mão. Não é com o dedo, não é apertando, não precisa encostar. Você vai fazer uma concha com a mão aquecidinha ali, ativando mesmo o seu poder de cura, a sua energia das suas mãos que você sabe que tem. E você vai fechar os olhos, apoiar o cotovelo de uma forma que a altura fique confortável e colocar de olhos fechados essa concha sobre os olhos. Respirar. Não aperta os olhos. Você vai manter os olhos fechados. Pés no chão, relaxa os ombros. Você precisa estar atento à respiração, porque esse é um exercício que ativa e aumenta a circulação sanguínea na região dos olhos. Então precisa de oxigênio. Então respira. Talvez, se você estiver fazendo pela primeira vez, você vai perceber uma sensação de inquietação nos seus olhos. Parece que ele está abrindo, parece que está piscando demais, parece que está suando, seu cotovelo vai querer mexer. Tudo bem, fica aí. Seus olhos têm movimentos involuntários, seus olhos têm, mesmo com os olhos fechados, quando você dorme, seu nervo óptico não para, você continua captando os movimentos, os vultos ao redor, as luzes. E esse é um momento de relaxar o seu nervo óptico. Então, respira. É difícil as primeiras vezes, eu imagino, eu me lembro, né? Como eu disse, eu era muito agitada, era um suplício para mim ficar aqui 6 minutos. Mas você vai percebendo que vai esquentando, você vai percebendo que os olhos vão ali se acalmando nos seus movimentos. As cores que estavam explodindo de monte como fogos de artifício vão acalmando. E você vai respirando, relaxa os dedos, não precisa pressionar. Relaxa o cotovelo, os ombros. E você vai ficar aí por pelo menos 6 minutos. Por que 6 minutos? Pode ser mais, mas por que o mínimo de 6 minutos? Porque acontece uma síndrome que chama síndrome de Bell. É quando... É um pouco técnico, não se apeguem. Mas é que faz mais sentido seguir algo quando eu sei o porquê, né? É quando a sua, vamos dizer, a bolinha dos seus olhos, ela sobe. Sabe quando você meio que abre o olho de alguém dormindo e só vê a parte branca? É porque está totalmente relaxado os olhos e o nervo óptico. Essa síndrome chama síndrome de Bell. E é ela que propicia total revigoração, restauração dos seus olhos. Eu não sei como está o nosso tempo, mas eu vou parar aqui. Mas lembrando do seguinte. Posso tirar? Espera aí, vamos falando. Quando você for terminar, você colocou o seu despertador, a tua música, o teu sinalizador de tempo.
Você vai continuar com os olhos fechados e você vai avisar mesmo o teu corpo, tomar consciência, vou tirar as mãos dos olhos e manter os olhos fechados. Então, devagarzinho, você vai tirando a mão, deixa os olhos fechados, respira, e aí você vai perceber o que começa a acontecer, as cores que vão acontecendo, deixa a luz entrar pela pálpebra primeiro. Porque após 6 minutos, como eu disse, você vai estar em total relaxamento dos olhos, do nervo óptico. E aí, depois que se acostumou, né? Mesmo os olhos fechados, ó, eu vejo minha mão aqui, os vultos. Acostumou, abre os olhos devagarzinho, pisca, bem tranquilo, bem devagar. Você está saindo de um relaxamento, não sai de um relaxamento assim. Então, se você quiser deixar a luz um pouco mais leve, um pouco mais neutra, esse é um básico, assim. Apesar de ser rápido, não tenho ideia de quanto tempo foi. Como olha, se não melhorar minha visão, pelo menos me relaxou. E a minha cervical melhora também. Então já foi um exercício que é 3 em 1. Não, ele é uma meditação. Maravilhoso. Eu trago ele para quem, nas mentorias, nos processos individuais, eu disponibilizo uma meditação guiada para a pessoa aí, né? Tem um marcador ali que já vou falando dos olhos, já vou ativando a consciência. É uma meditação, porque eu tô... Que delícia. Eu fiquei assistindo como você estava fazendo, até para aprender, né? Porque eu não Sim. queria fazer aqui para não perder nenhum detalhe, para depois fazer em um momento relaxado, né? Porque, nossa, conforme você foi falando, faz tanto sentido. Porque, gente, os nossos olhos é o que captam tudo que está acontecendo, né? Para quem enxerga, é o sentido que a gente mais se utiliza na nossa vida o tempo todo. Exato. Né? Então, às vezes, a gente está até fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Os olhos é o que tá como se estivesse rastreando e captando tudo. Exato. E eu nunca fiz eles relaxarem, mesmo gente. Enquanto você dorme. Porque você percebe, se você fecha os olhos, os vultos, as luzes, elas entram. Teus olhos estão em pequenos movimentos, claro. Então é muito importante. E esse é universal, não tem moderação. Isso que eu ia perguntar, quem tem fazer glaucoma, pressão alta nos olhos, ou estiver com inflamação, algum processo inflamatório assim já avançando, dá para fazer, mas assim, moderado. Aí é no máximo 6 minutos. Em alguns casos nem faça, porque aumenta a circulação. Se eu tô com pressão alta ou inflamação, isso piora. E o ideal é fazer com a almofadinha. Eu não posso fazer só assim, não, né? Assim teu ombro cansa, né? Assim, daqui a pouco você fica, sabe? Então, né? É legal na mesa, como você deu o exemplo, né? Colocar uma almofadinha na mesa para acomodar os ombros e não pesar. Às vezes eu tô meditando, eu cruzo as pernas e aí eu ponho um travesseiro mais alto. Aí dá também. Desde que meu cotovelo caia, eu não tenho risco de daqui a pouco tá desconfortável, né? Perfeito. Gente, fantástico. Eu até, né, abri o livro aqui para ver se eu ficava um pouquinho mais confortável e eu senti isso. Lógico que esse exercício tem que ser feito, né? Regularmente. Dá para fazer todo dia? Todo dia, pelo menos 3 vezes por dia é o ideal. Uau! Mas você pode fazer ele sem moderação. O mínimo é 6 minutos, mas até 12, 15 minutos você pode fazer direto. E 3, 4 vezes no dia. É maravilhoso. E sabe o insight que veio quando você estava fazendo esse exercício agora? Porque hoje, com o mundo digital, né, a gente cansa tantos olhos nas telas, né? Sim. A gente tá aqui, ó, nosso operador que trabalhou o final de semana inteiro em evento, né, Brunão? Um abraço, Bruno, que tá aqui nos apoiando, né? Às vezes tá cansado ali de tanta tela, né? Cansando os olhos, né? A gente fica tanto no celular, né, o tempo todo cansando estímulo. Os nossos olhos. E hoje, né, as mídias se movimentando, tudo pedindo atenção, né? Então, foi muito especial. Você, enquanto conduzia, né, esse relaxamento, me veio tanto insight aqui de que, gente, a gente precisa descansar um pouquinho nossos olhos, né? Permitir que eles relaxem. Porque, às vezes, de ver tanto estímulo e tanta coisa, principalmente no mundo digital, faz com que a nossa mente esteja agitada. Sim. Então, esse é um momento, para mim, ele entra numa meditação mesmo, com o bônus de estar relaxando meus olhos. E outro insight que me veio aqui também foi isso. Do mesmo jeito que hoje a gente precisa caminhar, trotar, correr, ir numa academia para se movimentar, porque a gente trabalha muito parado, os nossos olhos também, né? A gente não olha mais paisagens e tudo mais. Exato. Então, outra coisa que eu acho que deve fazer bem, né?
é você sair. Eu sempre falo para as pessoas, não fica dentro da sala de reunião o tempo inteiro. Sai, pega um sol, vai olhar para o horizonte, né? Sim. Para você ampliar a sua visão, Perfeito. né? E eu conheço, né, casos aí, tem vários casos de pessoas que deixaram de usar óculos, deixaram de usar tudo só com os exercícios, com a consciência, né? Sim. E trabalhando o comportamento. Sim, uma coisa que é importante falar para alguém que está nos assistindo e já acessou os exercícios e não consegue praticar. Por quê? No meu modo de ver o mundo, o inconsciente e o corpo são duas partes que se complementam. Então, se eu mexo esse dedinho, lá no meu inconsciente, a área que ele representa, e ele representa uma área específica, está sendo acionada. E vice-versa. Então, isso vale para a academia, isso vale para os exercícios visuais. Quando você acessa algo que você não consegue praticar no corpo físico, é porque lá no seu inconsciente não está sendo permitido você acessar essa área. Tem algum problema. E aí a pessoa, eu encontro... hoje é o mais comum. Eu pago academia, não faço, eu não presto, eu não tenho disciplina, eu não me amo. Calma, você precisa olhar o que essa área do teu corpo representa para você. O que mexer teu corpo traz de emoção. Porque o corpo não tá aqui como um ser independente, ele tá conectado na sua mente, no seu inconsciente. Ele tá a nosso serviço, né? A nosso serviço. Então, quando você... Eu atendo muitas pessoas, mas eu já tentei fazer os exercícios, não entrou, peraí. Não entrou porque não houve junto um acompanhamento no inconsciente, um comportamento, aí fica muito pesado. Porque quando eu trabalho o corpo, meu inconsciente trabalha e vice-versa. Então, é uma via de mão dupla. Gente, mas que fantástico. Eu acho que tem muito assunto bom aí pra gente continuar. Sinto informar que você vai ter que voltar mais vezes. E sinto informar que é o seguinte, tenho a alegria de te informar também que você tá lançando um livro agora, né? Sim. Também outro livro. Sim, Fala rapidamente sobre ele aí, até porque eu acho que nós queremos propor até de fazer um lançamento aqui em Floripa no futuro, aqui, em parceria com o Clube da Transformação também, que a gente adora lançar um livro. Vai ser uma alegria, nossa. A gente ama livros, né? Você viu nossa biblioteca. O livro, ele tem o título A Cura pela Liberdade de Sentir. E eu eu canalizei ele em dezembro, depois eu trouxe, sim, né, a consciência ali na organização e elaboração, mas basicamente é como surgiu esse método que eu uso, como é que, eu falo bastante disso, que a gente falou um pouquinho sobre comunicação, como que integra essa comunicação, quando você percebe, como perceber que sua comunicação o corpo fala uma coisa, a mente outra e a voz outra, e as consequências disso. Fala um pouquinho desse nosso lugar hoje de autoacolhimento e de autoamor, porque a gente está num mundo onde você tem que dar o seu melhor, você tem que ser sua melhor versão, você tem que, e você não tem que nada. Quando você não tem que nada, isso já te tira um peso enorme. Só que para não ter que nada, você precisa aceitar que para você talvez não faz sentido. Que você não se sente à vontade em trabalhar freneticamente como teu amigo trabalha. E aí você não aceita, porque eu sou preguiçoso. Não, você precisa aceitar teu ritmo. Então eu falo bastante desse lugar de autoconhecimento para autoacolhimento, não para cobrança, não para ter que fazer mais. Fantástico. Então é a cura pela liberdade de sentir, porque aí você pode sentir qualquer coisa. Você pode sentir cansaço, você pode sentir preguiça, você pode sentir raiva, tristeza. E aí eu trago um pouquinho da minha história, o que eu acessei o ano retrasado, 2022, que foi uma memória da minha infância, assim, que eu entendi onde foi que o meu corpo se dissociou da minha mente. E onde foi que eu passei a viver só na mente. Então, é o exemplo da minha vida mesmo. Eu estava dentro do metrô, indo para o curso, lendo o livro da bioenergética, assim, me veio, e ali parei tudo. E é um exemplo muito prático, né? Porque é a minha vida. E aí eu explico um pouquinho, falando de mim, quais são as consequências disso na tua alimentação, na tua atividade física, nas tuas doenças. Eu não falo especificamente de significado de doenças, mas eu falo mais desse lugar, de você poder sentir. Onde é que tiraram de você o teu direito de sentir? Porque pensar, a gente aprende. Sentir, a gente nasce sentindo. Então, pensar, se eu aprendi a pensar com o Tocho, eu vou pensar igual ele. Mas sentir, ele não me ensinou. Então, o que eu sinto, ninguém vai sentir igual. Não dá para ensinar a sentir. E aí eu perco a minha liberdade de sentir porque eu quero ser igual ao Tocho, porque ele me ensinou a pensar. Uau.
E aí eu acho que eu... Então é um pouquinho disso. Nossa, já tô assim, eu já tô entusiasmada para ter esse livro em mãos também. Nossa, foi um processo assim, sem programação, mas ficou muito bonito, E ele me representa, assim, o meu trabalho, o meu momento, esse lugar de me acolher, de me cuidar. Muito bom. Acho que é isso. Não, que maravilhoso. E eu acho maravilhoso também que é importante as pessoas saberem que você, além de, né, dos atendimentos que você faz, né, dos grupos que você também facilita, você também está começando a levar esse seu projeto para dentro das empresas, né? Isso para nós aqui no Clube da Transformação é muito importante, porque um dos propósitos do clube é integrar. Mostrar que não está separado. O seu exemplo foi ótimo. O mercado financeiro não está separado da lei da atração. O mercado financeiro não está separado do mercado de alta frequência, né? Vibracional. Perfeito. Né? Então, ó, dá para criar até um produto disso aqui também, né? Dá, ou seja, tá tudo integrado. É tudo uma coisa só. Né? Então, a nossa ideia aqui é exatamente contribuir para que mais pessoas possam conhecer o trabalho de pessoas como você, né? Também que são pessoas transformadoras, são pessoas que realmente estão colaborando aí para o mundo, para ir além do modelo tradicional. Além. Né? Além daquilo que a gente já conhece, né? Sim. Tem muita coisa boa que a gente não conhece, que antigamente ficavam lá até guardadinhas ali só nas escolas de mistério, mas hoje aqui o Clube da Transformação não é uma escola de mistério, acho que o Clube da Transformação é uma escola da expansão. De expansão, né? Adoro essa palavra. De poder expandir a nossa consciência, conectar com aquilo que pode te ajudar a se transformar, a diminuir o sofrimento e aumentar a consciência, né? Sim. Ou seja, menos esforço, mais consciência. Isso, eu acho que o esforço está sempre contra o sucesso consciente, mas como o Toshi falou, eu tenho intenção e desejo de levar para as empresas, porque para mim, qual a minha maior barreira de alcançar as pessoas? Tempo, e para mim não é uma barreira, mas também o dinheiro. A pessoa está na empresa e quem vai se beneficiar do funcionário feliz e saudável? A empresa. A família dele, sim, mas a empresa... Eu não consigo entender líder que cuida de pessoas como número. Porque a empresa é a primeira beneficiada com funcionários saudáveis. E aí a empresa pode, pensando nisso, se aproveitando disso, levar esse benefício para o funcionário ali, em um período semanal em que o funcionário vai acessar isso, essa forma de trabalhar a sua doença. E como é que eu penso em fazer isso? Lá no RH da empresa, vou sentar com o RH e falar qual é a maior incidência aqui, qual o CID mais apresentado aqui, qual o maior número de atestado apresentado aqui. É por... Todo mundo perde o dedo. Exemplo. Vamos entender, vamos trabalhar com esses funcionários, o que significa isso? Porque, como eu falei lá no começo, a nossa consciência busca só a desculpa para a manifestação do inconsciente. Então, quando um funcionário vai trabalhar numa empresa, isso é muito interessante, porque... Eu tento ser muito, muito delicada para falar isso, mas a empresa não tem culpa do teu acidente. A empresa ela pode facilitar, melhorar a infraestrutura, mas quando você vai parar numa empresa, o teu inconsciente quer manifestar alguma coisa no teu corpo e precisa da consciência para fazer sentido para você. Eu gosto de dizer assim, é todo jogador de futebol que lesiona o joelho? Não. Então não é o futebol o problema. Perfeito. Então não é jogar futebol que causa lesão no joelho. Aí vou para uma empresa onde lá todo mundo pega bronquite por causa de sei lá o quê. Não, você foi para lá para justificar a tua bronquite, para justificar teu dedo quebrado, sei lá, qualquer exemplo. Então, quando eu sento com o RH e eu entendo o que os funcionários ali, qual o padrão de doença daqueles funcionários, eu sei o norte do trabalho a ser feito, o padrão daqueles funcionários ali, e a gente vai caminhar para esclarecer o significado disso, os comportamentos por trás. E sim, como a empresa pode facilitar, né, na infraestrutura, na organização, para mudar, para ajudar o funcionário nessas mudanças que ele precisa passar. Transformar essa realidade, né? E trazer uma nova realidade a partir, possibilitar, né, da cura. as mudanças que o funcionário precisa para que essa cura aconteça, para que esses acidentes diminuam. Perfeito. Então, é um jogo onde todo mundo ganha. Isso, para mim, é muito importante. Tanto o funcionário, a empresa, a família e eu acho que o mundo. Então, fantástico. Muito bom. Nossa, eu amo esse trabalho, né? E tem muito espaço para isso, né? Acho que a gente acredita nisso. E dado o nosso horário, quero celebrar
esse encontro olha. com a Bubble Bliss. Bubble Bliss é uma kombucha Ai, feita adoro. sob mantras, sound healing, né? Uau. E vários processos intencionais para que chegue saúde para nossa vida também. Então, não teria uma bebida mais perfeita para estar com a Pra gente hoje. no Sucesso Consciente, né? Uau. Dado que o nosso tema é saúde sempre, né? Sim. Buscar a saúde, buscar a plenitude, a felicidade. Então, eu queria, Incrível. né, propor um brinde a esse encontro, a essa nossa conexão essa maravilhosa. A saúde. Saúde. Saúde consciente. A saúde Aí, ó. consciente. E a vocês aí como Que protagonistas da sua própria Uau. saúde. Ai, adorei. O Tocho pôs uma cereja no bolo agora. É isso. A minha intenção principal, que você seja protagonista da sua saúde. Pronto. Porque quando você, Mas como esse o vai Tocho ser até, falou, acho que até o título desse podcast aqui. ó. Adorei. Você como Você protagonista como da saúde. protagonista da sua sim, saúde. porque quando você consegue conectar com o teu corpo, você nem precisa saber o que o livro fala, porque teu corpo vai falar. Se você se conectar, aí você não precisa do remédio, daquilo, sair correr. Não, peraí. Você ouve teu corpo, ele fala com você, aí você se resolve sozinho. Ai, que lindo. É isso. E isso é maravilhoso porque foi você mesmo que criou o problema. Então você tem a solução. Né? Tem a então solução. esse é o ponto importante. Mas a gente quer agradecer ali, além da Bubble Bliss também, a Aqua Live, que proporciona essa água maravilhosa aqui, né, pra gente. E também a Zen Telecom, que proporciona essa internet, que faz com que isso tudo chegue até vocês. Né? Então a gente quer Lindo. agradecer muito, muito, muito você. Agradecer demais, Cláudia, agradecer todo o nosso time que está aqui presente. E Agradecer a Yada Creative, que está proporcionando também, né, essa gravação de qualidade, essa captação aqui das nossas conversas, né, para que a gente possa transmitir para o mundo aqui nossos Uau. encontros, né? Abraço Bruno, que está aqui nos dando apoio hoje, e toda a equipe da Yada Creative também. E é isso, e fica o convite para que você possa ser o protagonista da sua própria saúde, da sua própria vida. Gratidão, Gratidão. até a gente. próxima. Ai, que alegria.